Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre Lean Six Sigma. Eu sou o professor Felipe Mota e hoje nós vamos dar uma olhadinha, nós vamos explorar os fundamentos dessas metodologias, entender as suas origens, seus objetivos e como elas podem transformar os processos nas organizações. Vamos conhecer também a teoria das restrições e o modelo de Kano, que complementam essa visão do Lean Six Sigma. E independente da sua área de atuação, esses conhecimentos que a gente vai ver a partir de agora, eles podem ser aplicados para melhoria de resultados, eliminar desperdícios e principalmente para entregar mais valor ao cliente. Então, vamos lá. O que são Lean e Six Sigma? Antes da gente se aprofundar mais nesses conceitos, é importante entender que tanto o Lean quanto o Six Sigma, eles compartilham um objetivo em comum, que é aprimorar continuamente os processos, produtos e serviços de uma organização. Então, cada uma dessas metodologias traz uma abordagem única, mas juntas elas formam um sistema extremamente eficaz para aumentar a produtividade e a qualidade do que é produzido. Hoje em dia, empresas de diversos setores utilizam essas ferramentas para obter vantagem competitiva. E nessa aula eu vou tentar passar para vocês uma visão geral de como é que funciona e como é que pode ser aplicado algumas dessas técnicas aqui na prática, tá? Então, o nosso foco vai ser entender os fundamentos para que vocês se sintam confiantes para explorar as aplicações mais avançadas nas próximas aulas e também no trabalho que eu passei para vocês, para vocês me entregarem aí no final do mês. Então, vamos começar entendendo o que é o Lean. Lean é um termo em inglês que significa enxuto e representa uma abordagem focada em eliminar desperdícios e aumentar a eficiência dos processos. O principal objetivo do Lean é maximizar o valor que é entregue ao cliente utilizando o mínimo de recurso possível. E isso inclui tempo, esforço, materiais e a forma como são utilizados os espaços de produção. No Lean, tudo que não contribui diretamente para gerar valor ao cliente final é visto como um desperdício e deve ser removido, porque essa filosofia de trabalho, ela valoriza a simplicidade, a melhoria contínua e o foco no essencial. Então, a gente tem que sempre buscar reduzir as etapas desnecessárias, evitar retrabalho, tentar otimizar fluxos, e, enfim, tornar os processos mais ágeis e eficientes. O Lean ele não necessariamente é aplicado só em ambientes industriais, ele pode também ser aplicado em qualquer tipo de organização, desde ambientes fabris, claro, até que foi onde ele surgiu, até serviços e instituições públicas, mas sempre com esse mesmo propósito, que é gerar valor real com qualidade e eficiência. O Lean surgiu em um momento de grande adversidade, digamos assim, na história do Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão vivia uma situação econômica extremamente delicada, porque eles haviam sido devastados pelo conflito, levaram lá 2 bombas atômicas e tiveram toda a sua infraestrutura destruída, passavam por escassez de matéria-prima, baixa produtividade e, enfim, realmente um enorme desafio de reconstrução nacional. E as fábricas elas, operavam com recursos limitados, então o país ele precisava urgentemente encontrar alguma forma de se reerguer e de competir economicamente, porque enquanto eles estavam lá na pior tentando se reerguer, os Estados Unidos estavam prosperando com o modelo de produção em massa, criado lá pelo Ford, e por isso o Japão precisava desenvolver alguma coisa, alguma alternativa que fosse viável e que fosse compatível com essa nova realidade pós-guerra. Então, a escassez, de matéria-prima, de mão de obra, de maquinário, forçou as empresas a buscarem soluções mais inteligentes, sustentáveis e eficazes. E foi nesse ambiente desafiador que surgiu o terreno ideal para novos modelos de gestão e produção, como aquele que a Toyota iria começar a desenvolver nas décadas seguintes. Então, se vendo dentro desse cenário, a Toyota começou a repensar completamente seu sistema de produção. Taiichi Ohno, engenheiro industrial da empresa, e o Eiji Toyoda, membro da família fundadora, eles foram os principais nomes por trás desse novo modelo. A proposta deles era simples, porém revolucionária. Eles queriam criar um sistema de produção que fosse eficiente,
com menos desperdício e sem comprometer a qualidade. E foi assim que nasceu a base do que hoje a gente chama de Sistema Toyota de Produção, ou TPS. Esse sistema é basicamente um modelo de gestão operacional focado em fluxo contínuo, redução sistemática de desperdícios e controle de qualidade integrado ao processo. Ele prioriza a eliminação contínua de tudo que não agregue valor ao cliente. E mais do que uma técnica, ele acabou se tornando uma filosofia de gestão que passou a ser aplicada em toda a organização, em toda a empresa, e com o tempo também passou a ser adotada por outras empresas e até estudada pelos americanos, né, que eles estavam aí tentando competir. Então, esse pensamento enxuto do Lean representou uma ruptura significativa com os modelos tradicionais e se tornou uma referência na evolução da manufatura moderna. O sistema Toyota de produção se sustenta sobre dois pilares fundamentais, o Just-in-Time e o JIDOKA. O Just-in-Time, ou JIT, significa produzir apenas o que é necessário, na quantidade exata e no momento certo. Isso evita que a gente tenha excesso de estoque, reduz desperdícios e torna o fluxo de produção mais eficiente e mais previsível. Já o Jidoka, que pode ser traduzido para o português como automação com inteligência, permite que as máquinas ou operadores identifiquem os problemas e interrompam o processo imediatamente. Essa parada controlada evita que defeitos avancem pela linha de produção. E esses dois pilares juntos garantem qualidade integrada ao processo e um sistema altamente responsivo e enxuto. Eles mostram que o foco não é apenas em produzir rápido, mas produzir certo desde a primeira vez, porque qualquer erro que aconteça, ele vai ser automaticamente eliminado da linha de produção. Além desses dois pilares principais, o sistema Toyota de produção ele se apoia também em três conceitos-chave que sustentam a sua eficiência e a sua capacidade de adaptação contínua. O primeiro é o Kaizen, que significa melhoria contínua, e é basicamente uma filosofia que incentiva todos os colaboradores em todos os níveis a buscar constantemente formas de aprimorar os processos, mesmo que em pequenos passos. O segundo é o sistema de produção puxada, ou pull system, onde a produção só ocorre quando há uma demanda real do cliente, o que é o inverso do que acontecia lá na Revolução Industrial Fordista, que era uma produção empurrada inicialmente. Isso evita superprodução, permite uma melhor gestão dos estoques e garante também um fluxo mais enxuto e mais controlado. Essa figura aqui mostra o fluxo de informação nos dois tipos de produção. A gente tem aqui a produção empurrada, que é, né, basicamente o modelo Fordista, em sua primeira versão, e ele tem aqui o fornecedor, ele vai lá produzir, né, vai colocar aqui estoque, produção e depois vai vender para o cliente. Ele vai pegar aqui a matéria-prima, tá, vai produzir e depois vai entregar para o cliente. E se não tiver cliente, ele vai ficar com o estoque parado. Já na produção puxada, que é muito mais inteligente e que é amplamente adotada hoje em dia, o cliente faz um pedido para a linha de produção. Aí da linha de produção, ela pede a matéria-prima para o fornecedor, aí o fornecedor entrega e depois de produzido volta e entrega para o cliente. E por fim, temos a identificação e eliminação de desperdícios, conhecidos como muda. O foco aqui na muda é remover tudo o que não agrega valor ao cliente final, seja tempo ocioso, movimentação desnecessária, retrabalho e etc. Esses três princípios, né, basilares tornam o sistema mais eficiente, mais sustentável e competitivo ao longo prazo. Então, ainda falando da muda, né, a eliminação de desperdícios, que é um dos pilares centrais do pensamento Lean, a gente precisa de alguma forma para nos ajudar a identificar quais são esses desperdícios. E aí, dessa necessidade, surgiu uma estratégia de memorização, digamos assim, que é o nomezinho downtime, né? Se vocês olharem aqui, ó, cada letra aqui, né, vai formando aqui a palavra, ó, downtime, tá? Onde cada letra dessa aí vai representar um tipo específico de desperdício, né? Essa classificação ela permite que as equipes consigam analisar os processos com mais clareza e encontrem oportunidades reais de melhoria.
E aí, se a gente compreende todas essas categorias aqui, a gente consegue identificar de forma objetiva os pontos que devem ser eliminados ou otimizados, promovendo um ambiente mais eficiente, produtivo e alinhado com as necessidades do cliente. Então, a gente vai ter aqui defeitos, basicamente retrabalho, né? Superprodução, quando você produz demais. Espera, aqui entram os gargalos, tá? As etapas em que alguma coisa deveria já ter acontecido e não aconteceu por algum motivo, alguma máquina que quebrou, algum produto que não chegou, né? algum insumo que não chegou. Potencial não utilizado, e isso acontece muito em empresas que não têm uma gestão do conhecimento sólida. Às vezes ela tem um potencial de melhoria, mas ela não consegue identificar. Transporte, né? Se você tem, por exemplo, um layout mal organizado dentro da sua fábrica, você pode acabar fazendo muitos movimentos desnecessários. Inventário, às vezes a gente mantém também algum material produzido a depender de demanda prevista, como por exemplo, vai chegar a Páscoa, então uma loja de chocolate ela não vai começar a fazer chocolate em março. Desde de dezembro ela já está fazendo, ela já está se preparando ali, ora dezembro, desde bem antes, né? Quando a gente vê no começo de janeiro, em alguns supermercados já chega ovo de Páscoa, tá? Ou seja, foi feita uma preparação bem antes, e aí naquele momento ali até pode ser mantido algum estoque, né? Uma coisa sazonal. Movimentação desnecessária por pessoas, e aqui entra também uma questão de layout. O mesmo operador pode acabar tendo que utilizar mais de uma máquina, e se o layout for mal organizado e as máquinas estiverem distantes, ele perde tempo também. E processamento extra, né? Então aqui é um derivado do retrabalho, porque aí você precisa, quando você faz um retrabalho, você não está gastando somente mão de obra, você também está gastando muitas vezes insumos como energia elétrica ou hora-máquina, tá? Embora o sistema Toyota de produção já estivesse consolidado no Japão desde as décadas 1950 e 1970, né, desse período, foi apenas nos anos 1990 que ele ganhou um nome e se espalhou pelo mundo com maior força. O termo Lean foi cunhado por pesquisadores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, durante um estudo sobre as práticas das indústrias automobilísticas japonesas. Entre esses estudiosos, destaca-se o James Womack, que é o autor do livro Lean Thinking, que foi fundamental para traduzir os princípios da produção enxuta em uma linguagem acessível para pessoas do Ocidente. A partir dessas pesquisas, o modelo Toyota passou a ser reconhecido como uma referência de excelência operacional, e o termo Lean passou a representar toda uma filosofia voltada à eficiência, à eliminação de desperdícios e à geração de valor para o cliente. E desde então, ele vem sendo aplicado em diversos setores além da indústria, como serviços, saúde e tecnologia. Esse vídeo mostra como os princípios do Lean vêm sendo aplicados em diferentes setores, promovendo mudanças reais e sustentáveis na forma como as organizações resolvem problemas e geram valor. Existe uma transformação potente e silenciosa que já começou e que pode mudar o mundo. A transformação Lean, capaz de mudar o mundo resolvendo problemas. Que o Lean é sobre melhorar processos, trazendo evolução contínua, a gente já sabe. Ao combater o desperdício e a burocracia e estimular a inovação, o Lean renova a gestão das empresas, tornando-as mais competitivas. Com a melhoria contínua que o Lean proporciona, negócios dos mais diversos setores se tornam mais capazes de resolver os problemas de seus clientes e de oferecer uma experiência inesquecível. No entanto, o que poucos percebem é que essa mudança não acontece apenas de cima para baixo, nas mesas de reunião dos grandes CEOs. Ela tampouco ocorre só dentro das empresas. A transformação se dá principalmente no dia a dia, pelas mãos de todas as pessoas, onde quer que elas estejam. Isso porque o Lean empodera cada indivíduo a enxergar os problemas e a propor soluções simples e enxutas para os obstáculos de cotidiano. É identificando e solucionando os impasses que as pessoas criam rotinas mais eficientes dentro e fora do mundo do trabalho, colhendo melhores resultados e desfrutando de uma vida mais plena e feliz.
E quando todos vibram em um mesmo propósito, buscando a solução dos grandes e pequenos problemas, é tal qual as cordas de um afinado instrumento. A mudança ecoa e reverbera, propagando-se pelos grupos, pelas comunidades, e daí impactando o mundo inteiro. A transformação Lean é a transformação das pessoas, e você faz parte disso. Que problemas você vai resolver hoje? Agora aqui um outro videozinho, né, uma apresentação que traz uma explicação ilustrada, comparando as 2 abordagens, né, o TPS e o Lean, o que facilita uma visualização das semelhanças e diferenças que elas têm de uma forma mais clara e mais didática. The Toyota Production System, TPS, and lean manufacturing are two methodologies that have significantly influenced the world of industrial engineering. While they share many similarities, there are also key differences between them. TPS is a unique system developed by Toyota, focusing on eliminating waste, muda, inconsistency, muri, and overburden, mura, in the production process. It is built on two main pillars: Jidoka, which emphasizes quality by stopping the process when a problem occurs, and just in time, which aims to produce only what is needed, when it is needed, and in the amount needed. TPS also emphasizes respect for people and continuous improvement, Kaizen. Lean manufacturing, on the other hand, is a more generic form of TPS. It is a systematic approach to minimize waste within a manufacturing system while simultaneously maximizing productivity. Lean principles can be applied more readily to organizations that are setting out with processes and cultures that are far from being ideal. It is easier to understand for the majority of organizations than the complexities of TPS. While TPS is specifically designed for Toyota's operations and has been developed over a long period, Lean is a broader concept that can be applied to various industries and processes. Lean focuses on value creation for the customer and aims to optimize the entire system, from product development to customer relations. In summary, while TPS and Lean share the same goal of waste reduction and efficiency improvement, they differ in their scope and application. TPS is a specific system used by Toyota, while Lean is a broader methodology that can be applied across different industries and processes. O Seis Sigma é uma metodologia que tem como base a estatística para promover a excelência operacional. O termo Seis Sigma vem do símbolo grego sigma, que representa o desvio padrão, uma medida de variabilidade em um processo. Quando dizemos 6 sigmas de distância, estamos nos referindo a um nível extremamente rigoroso de controle de qualidade. Significa que o processo está tão bem ajustado que a probabilidade de ocorrer um defeito é muito baixa. O objetivo principal do 6 sigma é justamente esse: reduzir a variabilidade e os erros ao ponto de alcançar apenas 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Isso exige uma abordagem sistemática de análise de dados e tomada de decisão com base em evidências. Então, a proposta central é promover processos mais previsíveis, estáveis e alinhados com as expectativas do cliente, garantindo alto desempenho e confiabilidade e, lógico, amarrando isso tudo aí numa matemática bem precisa, né? Com estatística. O Seis Sigma surgiu como uma resposta a uma crise real enfrentada por uma grande empresa americana. Nos anos 1980, a Motorola passava por sérios problemas de qualidade em seus produtos eletrônicos. Defeitos frequentes, retrabalho e altos custos operacionais comprometiam a competitividade da empresa no mercado global. Enquanto isso, o negócio se inverteu, né? Agora eram as empresas japonesas que ganhavam destaque aplicando métodos como Kaizen e o controle de qualidade total, ou TQC, que priorizavam a melhoria contínua e a qualidade em todas as etapas do processo. A Motorola percebeu então que ela precisava de uma mudança radical para sobreviver, né? A mesma coisa que aconteceu lá no Japão, né? A necessidade forçou eles a agir. E a solução encontrada pela empresa foi desenvolver uma abordagem mais estruturada, baseada em dados e controle estatístico.
que mais tarde daria origem ao Seis Sigma. Esse movimento marcou o início de uma nova era para a empresa e para a gestão de qualidade no mundo todo. Dentro da Motorola, um engenheiro chamado Bill Smith foi a peça-chave na criação do Seis Sigma. Ao investigar os problemas de qualidade, ele percebeu que os defeitos não surgiam apenas na montagem final dos produtos, mas vinham, na verdade, de etapas anteriores nos processos de fabricação. Essa percepção foi decisiva, pois apontava que, para alcançar melhorias reais, era necessário atuar na raiz do problema, na forma como os processos eram planejados e executados, e não só na causa, né? Não só no que era mais fácil de ver. O Bill Smith acreditava que, com a abordagem estatística rigorosa, seria possível medir e controlar a variabilidade desses processos, reduzindo significativamente a ocorrência de erros. Essa ideia deu origem a uma metodologia estruturada, orientada por dados, que buscava não apenas corrigir as falhas, mas preveni-las desde o início, mapeando todo o processo. Era o nascimento do Seis Sigma, como uma filosofia de melhoria contínua baseada em evidência e precisão. Dessa forma, né, o Seis Sigma visa identificar, medir e eliminar defeitos com a meta de alcançar um nível de desempenho onde haja, no máximo, 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Isso corresponde a 6 desvios padrão, ou seja, 6 sigma, entre a média e os limites de especificação em uma distribuição normal de probabilidade. O Seis Sigma deixou de ser apenas uma metodologia técnica e ganhou projeção global quando foi adotado por uma das maiores corporações do mundo, a General Electric. Nos anos 1990, Jack Welch, então CEO da GE, incorporou o Seis Sigma como parte central da estratégia corporativa da empresa. Mais do que uma ferramenta de qualidade, o método passou a orientar as decisões, metas e a cultura organizacional da GE. Os resultados foram, assim, expressivos. A GE economizou bilhões de dólares ao reduzir falhas, padronizar processos e melhorar o desempenho em larga escala. E essa iniciativa do Jack Welch transformou o Seis Sigma em um modelo de referência para as empresas do mundo todo, consolidando a reputação do Seis Sigma como uma abordagem eficaz e orientada para resultados. Aqui uma citação, né, do Jack Welch: a habilidade de uma organização aprender e traduzir o que aprendeu em uma ação rápida é a última vantagem competitiva, né? Então você está sempre um passo à frente, porque você está aprendendo, você está desbravando e não copiando simplesmente o que os seus concorrentes estão fazendo. Então você tem aí um diferencial competitivo. Embora Lean e Six Sigma tenham origens diferentes e enfoques diferentes, as duas metodologias se complementam quando são aplicadas em conjunto. Essa união é conhecida como Lean Six Sigma e tem como base central entregar valor ao cliente, ou seja, oferecer exatamente o que ele precisa, com qualidade e no tempo certo. O Lean contribui com uma redução de desperdícios e o aumento da eficiência ao eliminar tudo aquilo que não agrega valor ao processo. Já o Seis Sigma foca na redução da variabilidade e no controle de qualidade, tornando o processo mais eficaz e previsível. Quando combinadas, essas abordagens promovem uma melhoria de processo baseada em dados, capaz de gerar velocidade, consistência e excelência operacional. Juntas, elas ampliam a capacidade das organizações de resolver problemas, inovar e competir com mais inteligência. Um exemplo prático é a Amazon, onde o Lean é usado no centro de distribuição com foco na redução de deslocamentos, enquanto o Six Sigma ajuda a monitorar e reduzir os erros de expedição, como pacotes trocados ou atrasados. Para a gente ter uma noção um pouco melhor de como essas práticas são aplicadas no dia a dia da empresa, vamos assistir agora um videozinho com o Mark Oneto, que é ex-vice-presidente sênior de operações globais da Amazon, onde ele compartilha um pouco a experiência dele à frente da implantação dos princípios do Lean nas operações da empresa, mostrando como essa filosofia foi adaptada a um ambiente altamente tecnológico e dinâmico. Amazon is totally focused on the customer. Jeff has made unbelievable strategic decisions that were highly criticized by Wall Street and other people.
that turn out to be, in the long term, the right decision for the company. Therefore, that spirit of customer centricity was, if you want, the fundamental of Lean from day one, right? Because, as you know, Lean is all about make sure that you don't do waste, and waste is defined as something that the customer will not pay for, something you're doing that makes no sense for the customer, right? Therefore, if I may say so, they were doing Lean without knowing Lean, right? And my role had perhaps been to articulate a little more some of the stuff we could do, but the spirit was there, which is in fact the most important thing when you deploy Lean. The fundamental was there, right? For example, the way that we would select how to send things, the way we would accelerate the picking for the customer, the way we would respect, and the technology would help us a lot, it was driven completely from that promise date, right? So everything was from the customer backwards, right? That was already built. And so that was easy. And if nobody called it Lean, that was fine, doesn't matter, right? Who cares about the name? In Lean, there is this fundamental trust in involving the blue-collar worker, the Gemba worker, the person that is on the shop floor, whatever is the shop floor, i.e. the person that is acting directly for the customer, involved into improvement and continuous improvement, Kaizen, etc. Right? That trust and that engagement, that was not something that was natural in Amazon, because Amazon was a technology company, right? And is a technology company. So there was a lot of thoughts that you could resolve everything with technology, right? And one of the things that I certainly worked a lot on was to say, well, yeah, we can resolve a lot of things, and you need very strong technology. But with that, you also need, and we will also need, always need to involve very strongly our people on the line. Agora que a gente já entendeu o que são e como o Lean e o Six Sigma atuam na melhoria dos processos e na entrega de valor aos clientes, vamos conhecer uma terceira abordagem que é complementar essas duas, que é a teoria das restrições, também chamada de TOC. Essa teoria ela oferece uma visão estratégica sobre os gargalos que limitam o desempenho de um sistema como um todo. É uma ferramenta muito poderosa quando a gente usa em conjunto com o Lean e o Six Sigma, pois ela nos ajuda a focar exatamente onde está o verdadeiro problema do processo, ir lá e resolver, tá? Então, vamos entender como é que isso aqui funciona. A teoria das restrições, né, tem essa sigla TOC porque ela vem do inglês Theory of Constraints, que significa teoria das restrições numa tradução livre, né? Esse modelo foi criado pelo físico e consultor israelense Eliyahu Godra e propõe que todo sistema seja uma fábrica. Uma empresa ou até mesmo um projeto sempre possui em determinado momento ao menos uma restrição que limita o seu desempenho. O que é que ele quer dizer com isso? Se você quer melhorar significativamente um sistema, você precisa encontrar e gerenciar essa restrição. Por isso que o nome é Teoria das Restrições ou TOC. Essas restrições são mais popularmente chamadas de gargalo, pois representam um ponto mais lento ou mais sobrecarregado do processo, aquele que determina o ritmo de todo o sistema. Assim como um gargalo limita o fluxo de um líquido em uma garrafa, o gargalo em um processo limita a produtividade global. Se não for identificado e tratado corretamente, ele impede o avanço e reduz os resultados, mesmo que as outras etapas tenham ido muito bem. Aqui a gente pode ver uma representação simples e objetiva de como é que os gargalos afetam o fluxo de produção. Num primeiro momento, a gente tem aqui a produção do item ocorrendo normalmente, os recursos estão disponíveis e a etapa inicia e ela flui sem maiores problemas, sem maiores interrupções. Quando a gente passa aqui já para a segunda imagem, a gente já tem um gargalo surgindo na fase de empacotamento. O processo fica travado por falta de embalagens, criando acúmulo de itens prontos, né, que não podem avançar, e esse é o ponto que limita a capacidade de todo o sistema. Aí aqui, quando a gente resolve o gargalo, né, quando a gente fornece as caixas que estavam faltando, né, que estavam precisando, o produto é empacotado e consegue seguir para o cliente. Então, esse exemplo ele mostra como um único ponto de restrição
pode comprometer a eficiência do processo como um todo, mesmo quando as outras etapas estão funcionando perfeitamente bem. Identificar esse gargalo é o primeiro passo para aplicar a teoria das restrições de forma prática e estratégica. Agora que a gente já sabe o que é gargalo, surge a pergunta: como é que eu identifico na empresa que eu trabalho se existe um gargalo produtivo? Para isso, a gente pode seguir esse esqueminha aqui de 3 etapas bem simples, bem práticas, tá? A primeira é visualizar a produção, isso significa entender o processo como um todo, conhecer cada etapa e como que elas se conectam, e usando essa visão global, digamos assim, a gente consegue perceber onde é que vão ocorrer os atrasos ou os acúmulos. Em seguida, é importante calcular o tempo de ciclo por estágio, ou seja, medir quanto tempo cada etapa leva para ser concluída. Os pontos que consomem mais tempo normalmente indicam onde o gargalo está se formando. E por fim, a gente deve mapear as filas e as atividades. Ficar atento ao tempo de espera dos produtos e ao acúmulo de itens antes de determinada etapa é um forte sinal de que ali existe uma restrição, né? As coisas estão se acumulando ali, então ali provavelmente tem um gargalo. Filas grandes e longos tempos de inatividade indicam claramente a presença de um gargalo. E identificar esse ponto é essencial para que a gente possa aplicar a teoria das restrições com foco e obter melhorias reais no desempenho do sistema. Aqui a gente tem os 5 passos para a gente poder aplicar a teoria das restrições. Depois que a gente identifica a principal restrição do sistema, ou seja, o gargalo, que a gente acabou de ver como é que faz para identificar, a gente segue com os próximos passos da teoria das restrições. O segundo passo é explorar essa restrição, ou seja, usar ao máximo a sua capacidade com os recursos disponíveis sem desperdiçar tempo, esforço ou material. Em seguida, a gente vai para o terceiro passo, que é subordinar os demais processos a essa restrição. Isso significa que a gente vai ajustar todo o fluxo da produção para que ele respeite o ritmo do gargalo, evitando uma sobrecarga, né? Evitando que haja um acúmulo ali de material. O quarto passo é elevar a capacidade da restrição, e aqui a gente busca soluções para ampliar a produtividade do gargalo, seja com melhorias no processo, novos equipamentos ou reforço da equipe. E por fim, a gente tem o quinto e último passo, que é voltar ao início. Após a gente, né, superar a restrição que a gente estava trabalhando, a restrição atual, pode ser que tenha surgido mais alguma coisa, inclusive no meio do processo, em decorrência dos processos que a gente tentou adotar para solucionar o problema do gargalo, pode ter que ser que tenham surgido outros gargalos. E aí, assim, a gente recomeça o ciclo. Esse processo contínuo garante que o sistema esteja sempre em busca de melhorias sustentáveis, com foco no que realmente limita o desempenho da empresa. E acreditem, aparece gargalo em tudo que é buraco. Então é realmente necessário revisar sempre, né, voltar sempre ao início. TOC, Lean e Six Sigma são abordagens diferentes, mas elas se complementam de forma muito poderosa quando elas são aplicadas de maneira integrada. A gente até já viu que o Lean e Six Sigma eles podem ser aplicados juntos, e o TOC também, como eu iniciei falando essa parte da aula, né, ela é uma metodologia complementar, então ela vem também para somar. Cada uma vai focar num aspecto específico da melhoria dos processos. O Lean vai eliminar os desperdícios, o Six Sigma vai reduzir a variabilidade dos processos e a TOC vai identificar e atuar sobre os gargalos que limitam o desempenho do nosso processo. Então, quando combinadas, essas metodologias formam um ciclo completo de melhoria contínua, promovendo eficiência operacional, qualidade nos resultados e um foco estratégico nas áreas que realmente impactam o desempenho da organização. É por isso que muitas empresas adotam essas 3 abordagens juntas. Elas criam uma base sólida para transformar processos, resolver problemas complexos e gerar valor sustentável ao longo do tempo. Tá? Então, isso aqui é um processo contínuo, acontece o tempo todo. Tá? Qualidade é um processo contínuo. Agora vamos assistir a um exemplo real de aplicação da teoria das restrições na indústria brasileira. Esse vídeo aqui, ele se chama Case Start Brasil, a implementação da teoria das restrições, e mostra como a empresa, né, a Starrett, ela utilizou os princípios dessa metodologia
para superar gargalos produtivos e melhorar o desempenho global de suas operações. A Start está no Brasil há 60 anos, é uma empresa americana. Nós temos fábricas também na Europa e na Ásia. E no Brasil nós somos líderes na fabricação e distribuição de ferramentas de corte, serras e também de instrumentos de medição. Nós nos preparamos muito bem para fazer produtos de alta qualidade, com produtividade, disputando no mercado global. Adequamos a fábrica para ter uma classe mundial com respeito à qualidade, tecnologia, equipamentos modernos. E no momento que a gente sentiu falta, exatamente foi a parte de serviço. Então a gente sofre de um mal que acho que muitas empresas sofrem, que é ter muito estoque do que você não precisa e pouco estoque do que você precisa. O objetivo do trabalho é melhorar nosso sistema de atendimento ao cliente e, no futuro próximo, trabalhar junto a nossos clientes para que nós consigamos ter a demanda diária deles e eles tenham um replanejamento de entrega nosso automático. Então, o grande segredo aí era a gente poder melhorar a nossa taxa de entrega e reduzindo os nossos estoques. E nós tentamos com recursos próprios, mas vimos que precisava haver alguém de fora que pudesse observar e nos ajudar. E apareceu o pessoal da GoTrad. A parte mais importante do projeto é o início com a revisão do portfólio de produtos, porque convencer a equipe de vendas que algum produto tem que sair de linha não é uma tarefa fácil. Às vezes é um processo bastante doloroso, né? E acho que a gente teve um certo sucesso nessa forma que a Goldratt nos trouxe de enfoque no projeto, de envolver a área de vendas desde o começo. E quando eles começaram a analisar a situação de muitos itens que nós temos, eles acabaram entendendo a situação que, se nós quisermos um giro melhor de estoque e trazer para a empresa os benefícios que a gente precisa, nós teríamos que revisar o portfólio. A gente precisava quebrar alguns paradigmas e a gente precisava rever os nossos processos de fabricação e rever a forma em que a gente gerenciava o nosso estoque. Nós trabalhamos vendo o forecast, vendo as previsões de vendas. Então, isso causa essas discrepâncias de ter na prateleira o que a gente não precisa e não ter na prateleira o que a gente precisa. Então, se prevê vender alguma coisa e acaba vendendo outra. Então, nós temos um serviço muito baixo, um estoque alto. E a gente realmente não tinha uma ferramenta prática. E o Symphony trouxe isso para nós, né, da gente poder rever diariamente cada ordem de produção no chão da fábrica e poder priorizar essas ordens de produção conforme a demanda. Sistema de cores usado para poder dar prioridade das ordens de produção na linha. Tem um dashboard aí, né, na parte gerencial que permite a gente poder enxergar, e eu corro atrás também, cutuco a turma no chão da fábrica, temos que reduzir essas ordens pretas. A fábrica ficou mais limpa porque diminuiu o material em processo, houve uma redução muito boa de materiais em processo. Hoje em dia só se produz efetivamente o que está necessitando fabricar. O que acontece é que quando a demanda diminui, por qualquer razão que seja, não existe produção. A produção para, ela volta à demanda, ela sobe. Nós começamos com uma célula piloto e estamos expandindo para todas as células e a adesão assim é fantástica e os resultados são fenomenais. Na linha principal nossa de serras manuais, nós já estamos dentro do giro que estamos estabelecido com a Goldratt, que seria o nosso objetivo.
E basicamente nessa linha nós temos ruptura zero hoje. A experiência da TOC também, ou da Goldratt, eu diria que de ter atuação em tantas áreas diferentes, em tantas partes do mundo diferentes e sempre podendo trazer exemplos. Olha, nós tivemos um projeto que foi lá no Japão, Israel, assim, e tínhamos uma coisa parecida com a de vocês. Então, acho que a Goldratt traz essa experiência de dizer, tudo bem, eu não trabalhei nunca numa fábrica de serras, mas eu já trabalhei em muitas outras fábricas que fazem outras coisas que o processo é parecido. Na abordagem de TOC, o que chama bastante atenção é exatamente você focar naquilo que tem que ser focado e não gastar tempo, esforço, recurso naquilo que não vai te trazer, aquilo que você não precisa fazer. E a consciência de ter que fazer aquilo que tem que ser feito, que é seguir o fluxo. E a gente envolveu todo mundo. Eu acho que isso foi fundamental para o sucesso do projeto, né? Desde, obviamente, a presidência da empresa, a diretoria, os gerentes, não só da área de produção, mas todas as áreas. E esse sistema veio nos ajudar a implementar isso aos nossos funcionários. Eles saberem que nós temos que ser rápidos, que nós temos que dar prioridade àquilo que tem que ser dado prioridade. Você focar naquilo que vai te trazer um resultado, aquilo que você está buscando, sempre é mais efetivo. Sobrou tempo, sobrou recurso, você faz o resto. Creio que esse approach da Goldratt é muito bom para isso. Então, é um sistema que veio para ficar na nossa empresa. E vale a pena conhecer. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E eu acho que quem conhece tem que também conhecer de novo. E vale a pena ouvir o que a Goldratt tem a dizer e o que essas teorias podem trazer para as diferentes áreas de negócios. Agora que a gente conheceu 3 abordagens poderosas para melhorar os processos, né, o Lean, o Six Sigma e a teoria das restrições, vamos voltar um pouquinho o nosso olhar para o lado do cliente, tá? A partir desse ponto aqui, a gente vai estudar o modelo de Kano, uma ferramenta essencial para entender como diferentes características de um produto ou serviço impactam diretamente na satisfação do cliente. O modelo de Kano, ele dá um norte para a gente com relação à classificação dos atributos do que a gente vai entregar para o cliente, né? E também ajuda a priorizar melhorias e a inovar com mais inteligência. Então, é uma ferramenta também muito poderosa, bem aplicada e muito interessante de saber utilizar. O modelo de Kano foi desenvolvido pelo professor japonês Noriaki Kano, com o objetivo de ajudar empresas a entenderem o que realmente influencia a satisfação dos clientes. Em vez de tratar todos os atributos de um produto ou um serviço como iguais, o modelo propõe uma classificação com base no impacto emocional que cada característica gera no consumidor. Algumas funcionalidades são esperadas e, se você não entregar isso no seu produto, elas vão causar uma insatisfação no cliente. Outras, elas já são uma surpresa, elas já encantam o cliente e geram um diferencial para o seu produto, mesmo que o cliente não tenha solicitado. É uma grata surpresa que ele recebeu, digamos assim. Então, com essa abordagem, o modelo de Kano ele se torna uma ferramenta estratégica para poder priorizar melhorias, tomar decisões mais orientadas e inovar com foco no que o cliente valoriza de verdade. Como a gente já falou, né? O modelo de Kano tem como foco principal compreender as reais expectativas do cliente. Ele permite diferenciar o que é essencial, o que agrega valor e o que surpreende, facilitando a tomada de decisão na hora de investir em melhorias ou lançar novas funcionalidades. Então, isso aqui tem um papel muito interessante e muito importante no direcionamento e desenvolvimento de novos produtos. Ao identificar quais atributos têm maior impacto na experiência do usuário, atenção, as empresas conseguem direcionar seus esforços de forma mais eficiente, equilibrando custo, valor percebido e inovação. Por isso, esse modelo é amplamente utilizado em pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos, design de serviços e, enfim, uma infinidade de formas de se comunicar e tentar extrair informações relevantes do cliente, né?
e também em gestão da qualidade, sempre com o objetivo de alinhar o que é oferecido ao que realmente faz diferença para o cliente. Essas aqui são as categorias de atributos do modelo de Kano. Segundo esse modelo, os nossos atributos podem ser básicos, atributos de desempenho, encantadores, indiferentes ou reversos, tá? Então as pessoas vão dar ali a sua opinião, você vai fazer uma pesquisa qualitativa, né? Você vai fazer perguntas às pessoas, o que você acha dessa funcionalidade tal, desse celular que acabou de sair, aí a pessoa vai dizer, por exemplo, é indispensável para o celular, então é o quê? É uma categoria básica, must be, deve existir, deve ter, né? Esperado pelo cliente, se ausente, causa insatisfação. Exemplo, um carro com freio funcionando. Você não quer comprar um carro com freio não funciona, né? Desempenho, segunda categoria, né, que é unidimensional. Quanto maior esse presente, maior a satisfação. Então, economia de combustível, velocidade da internet, são vantagens, né? Quanto mais, melhor. A próxima categoria é encantadores, né, delighters, surpresas positivas, não esperados, mas encantam. É aquela coisa que ela, né, acabei de falar, né, aquela funcionalidade que a pessoa não estava esperando, mas quando ela recebeu, ela ficou feliz por isso, né? Wi-Fi grátis em um hotel, alerta de uma manutenção automática, né? Ou então, às vezes, até mesmo campanhas promocionais que a pessoa acaba se animando para participar. Indiferentes, não influencia a satisfação, cor da tomada interna de um notebook. Ninguém está nem aí para isso, né? Quer dizer, pode ser que uma pessoa em 1 milhão realmente se importe que a sua tomada é de uma cor X ou Y, mas isso não é algo expressivo que vai impactar diretamente no produto, né? Então acaba sendo indiferente. E os reversos satisfazem a uns e incomodam a outros, né? Design minimalista versus painel cheio de botões. Tem quem prefira assim, tem quem prefira assim. Então aí você, o que é que você faz? Né? Você manda 2 produtos, faz 2 campanhas de marketing direcionadas para públicos diferentes, né? Esse aqui é o gráfico do modelo de Kano. Percebam aqui que nos eixos X e Y a gente tem desempenho excelente e cliente satisfeito, tá? Então a gente está sempre em busca desse resultado aqui, né? Em cima aqui na melhor posição das duas. E aí, dependendo das respostas que os clientes vão nos dar, a gente consegue traçar esse gráfico aqui para cada atributo que está sendo avaliado e com isso tomar uma decisão, né, de maneira mais fácil, né, uma decisão que possa ser mais facilmente visualizada, tá? Então, o gráfico do modelo de Kano ilustra como diferentes atributos de um produto impactam a satisfação do cliente, revelando que algumas características geram encantamento mesmo quando não são esperadas, enquanto outras causam insatisfação quando ausentes, mesmo sendo consideradas básicas, tá? Aí o exemplo de novo do carro sem freio, né? Claro que vai gerar insatisfação. Para a gente entender melhor como esse modelo de Kano se aplica na prática, vamos ver agora alguns exemplos em diferentes setores aí do nosso dia a dia. A ideia aqui é que a gente possa observar como esses atributos de produtos e serviços diferentes podem ser classificados conforme a reação que despertam nos clientes, seja como requisito básico de desempenho ou encantador, tá? Então, vamos começar aqui com aplicativos bancários. A gente vai ter, ó, como um atributo básico de um app de banco, login seguro e acesso ao saldo. Ninguém vai querer instalar um aplicativo de banco, de um banco digital para lidar com dinheiro que não tenha um login seguro ou que não possa ver quanto dinheiro tem na conta, né? Isso aqui é básico. Se isso aqui não tiver, você não pode oferecer isso aqui que os clientes não vão nem querer, né? Desempenho, tempo de resposta nas transações e facilidade de navegação. Então, se tiver, melhor. Se for rápido, né, nas transações, se for fácil de encontrar as coisas no aplicativo, melhor. Se não tiver, o cliente provavelmente não vai deixar de usar o aplicativo por causa disso, mas ele com certeza ficaria um pouquinho mais satisfeito se tiver. Agora, o encantador nesse caso, ó,
Pix agendado com lembrete, cashback automático por metas. Cashback é uma coisa que engaja muito. Tem até banco digital hoje que te libera cartão. Antigamente, eles liberavam cartão assim, você tem eh, crédito na praça, sei lá, etc. Te dou aqui R$ 2.000 de limite. Hoje em dia, eles te liberam um cartão com meio que um planejamento de limite. Aí no primeiro mês você recebe lá R$ 300 de limite. Se você pagar a fatura em dia, se você comprar tal coisa ou fizer tal ação, aí seu limite aumenta para 450 no outro mês. E assim vai até chegar nos 2.000, que é justamente para fazer com que a pessoa tenha uma relação com esse aplicativo, para gerar um engajamento dessa pessoa nesse aplicativo. Aqui, serviços de streaming, né? Como básico, a gente pode citar catálogo disponível e player funcionando, até porque, né, um streaming que não toca não serve, né? Desempenho, qualidade da imagem e carregamento rápido. E encantador, recomendação personalizada com base no perfil, download offline automático de séries novas de uma franquia favorita. Então são coisas aqui que podem segurar um cliente, né, manter um cliente. Se bem que às vezes isso aqui, ó, né, essas questões de desempenho aqui, elas são mais, são quase o oposto do encantador, né? Elas podem ser muito detratoras para as operações aqui, por exemplo, de um sistema de streaming. Porque se a qualidade não for boa ou se o negócio ficar demorando demais para carregar, uma conexão ruim, muito provavelmente você vai perder esses espectadores, né, para outros streaming, seja eles pagos ou abertos. E como último exemplo, hotel ou restaurante. Então, básico, limpeza do quarto, comida servida corretamente, né? Até porque você vai num restaurante, você pede um peixe, o cara te traz porco. Não deu certo, tá? Desempenho, rapidez no check-in ou no atendimento, variedade no cardápio. E encantador, uma mensagem de boas-vindas personalizadas, sobremesa de cortesia, lembrancinha no check-out, né? Esse tipo de coisa que faz você ficar assim, que lugar legal, gostaria de voltar aqui. Agora que a gente já conhece as categorias do modelo de Kano e vimos alguns exemplos práticos, surge uma dúvida bem comum, né? Por onde é que a gente começa? A gente começa pelo começo, né? Começa pelo básico. Então, o básico ele tem que ser garantido. Se você identificou que aquele requisito ele é um requisito básico, você não tem opção. Você tem que começar por ele, você tem que garantir que ele vai ser atendido, tá? Então a prioridade dele é alta. Em seguida, vem os requisitos de desempenho. Melhorias podem causar ganhos proporcionais na satisfação do cliente. Até porque se o cliente já utiliza aquele sistema, ele pode até pensar em trocar por outro. Mas se você resolver o problema, aí você fideliza esse cliente, né? Ele fica muito satisfeito. E aí tem uma prioridade de média para alta, especialmente se o mercado for muito competitivo. Já os requisitos encantadores, eles têm prioridade estratégica. Então, a depender da situação, a depender do produto, a depender do mercado, eles podem até entrar junto com, né, na ordem de prioridade, junto com um requisito básico. Lembrando que o requisito básico tem que ser a prioridade principal, né? Então, os requisitos encantadores causam grande impacto positivo, mesmo com investimentos. E como aplicar isso na prática, né? Então, o primeiro passo seria coletar dados diretamente com os clientes. Isso pode ser feito por meio de pesquisas, entrevistas ou formulários de feedback. Hoje em dia, com a internet, isso é muito mais fácil de ser feito, né? Você pode receber até por celular, pode receber por e-mail. Com essas informações em mãos, aí a gente consegue classificar os atributos do produto ou serviço com base na percepção do público, identificando o que é básico, o que é que encanta e o que é que gera um valor proporcional. Em seguida, é fundamental que a gente analise o impacto de cada atributo na experiência do usuário, entendendo como ele influencia na satisfação do cliente. E por fim, com essa análise todinha estruturada, a gente consegue definir as prioridades de melhoria e inovação. Aí a gente consegue investir tempo e recurso naquilo que realmente importa para o cliente, e não naquilo que a gente acha
né, que importa, porque muitas vezes tem isso. As pessoas, por mais experientes e mais bem-intencionadas que elas sejam, às vezes elas se projetam para dentro dos produtos com os quais elas trabalham e acabam, tratando aquele produto como algo que resolveria todos os problemas de todas as pessoas, mas aquilo na verdade só resolve os anseios dela, né. Então, o mais interessante é que a gente sempre trate tudo com dados, né, embasado em estatística, em análise, tá, para que a gente possa ter resultados mais assertivos. Para a gente poder aplicar o modelo de Kano de forma estruturada, a gente utiliza um formato específico de pergunta que ajuda a identificar, né, como o cliente percebe cada atributo analisado. Cada item é avaliado sob dois ângulos. O primeiro é a pergunta funcional, que investiga como o cliente se sente se o recurso estiver presente no produto ou no serviço. Já a segunda é a pergunta disfuncional, que avalia justamente o contrário, a reação do cliente caso o recurso esteja ausente. Essa dupla abordagem é fundamental para que a gente possa entender não apenas o desejo declarado, mas também as expectativas implícitas do cliente, aquilo que nem ele mesmo tem ciência de que ele está desejando. E a combinação dessas respostas permite que a gente possa classificar o atributo dentro das categorias do modelo de forma objetiva e confiável. Depois de aplicar o questionário com as perguntas funcionais e disfuncionais, os resultados são organizados em uma tabela de avaliação de Kano. Nessa tabela, a gente faz o cruzamento das respostas dadas pelos clientes para entender como é que ele percebe determinado atributo. Por exemplo, se o cliente gosta de um recurso quando ele está presente e aceita quando ele está ausente, então esse recurso aqui ele é atrativo, aqui ó, attractive. Agora, se o cliente espera que ele esteja presente e não gosta quando ela está ausente, então ela é M, ó, must be, tem que ter, tá? E essa tabela aqui, ela utiliza os códigos padronizados, que é para classificar cada atributo, né? Então tem aqui o attractive, must be, reverse, unidirecional, questionável e indiferente, que são os mesmos que a gente viu, né, nos slides anteriores. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira aula de Lean Six Sigma. Aqui estão as principais referências que eu utilizei para a elaboração desse material. Eu recomendo fortemente a leitura dessas obras para quem deseja se aprofundar mais nos conceitos e nessas aplicações que a gente está estudando. E espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender como as metodologias se complementam e podem ser aplicadas de forma estratégica para gerar valor, qualidade e eficiência em qualquer tipo de organização.